Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Discipulando Vidas, dando sequência um pouco da nossa história da Igreja Metodista. Já trabalhamos um pouco a nossa origem na Inglaterra, no século XVIII, trabalhamos a nossa expansão missionária em terras americanas e agora estamos chegando em terras brasileiras. Eu tenho usado alguns livros importantes, um deles é este aqui, que chama-se História Documental do Protestantismo no Brasil. O autor é Duncan Alexander Riley, ele foi professor na Faculdade de Teologia em São Paulo, professor de História da Igreja. E ele trabalha então essa história das igrejas protestantes, essa chegada aqui no Brasil. Bem, nós precisamos entender o contexto social, religioso brasileiro. Nós tínhamos aqui no país a religião católica como a religião do Estado, a religião oficial, haja vista a colonização portuguesa. Bem, diante disso, nós encontramos um fato histórico que muda um pouco a trajetória da história brasileira, que é o fim da escravidão. Com o fim da escravidão, da mão de obra dos escravos, vieram a mão de obra dos imigrantes. Então, vieram alemães, ingleses e diversos outros países também, principalmente da Europa. Sendo que lá na Europa já havia acontecido a reforma protestante. Lá muitas das igrejas protestantes já estavam organizadas. Então, por exemplo, os alemães, a maioria eram luteranos. Então, os ingleses, anglicanos, havia outros movimentos também protestantes que aqui chegaram no Brasil. Esses imigrantes, eles queriam organizar também os seus cultos e não participar, obviamente, da Igreja Católica. Porém, a lei não permitia isso. A religião oficial era a religião católica. Mas como o comércio também havia, não só a questão da mão de obra, mas também a questão comercial entre Brasil e Europa era muito forte. Então houve um tratado datado lá em 1810, é o Tratado da Aliança e Amizade e de Comércio e Navegação. E esse tratado ele garantia liberdade de culto aos imigrantes em geral. Mas é interessante que no começo eles podiam reunir nas suas casas, mas eles não podiam ter templos parecidos como igreja, para não concorrer com a Igreja Católica. Mesmo assim, com a questão desse tratado, havia muita perseguição religiosa. Nós temos aí diversos fatos na história de igrejas queimadas, pastores apedrejados, expulsos das cidades por não aceitar outra religião a não ser católica. Então, nesse contexto que vieram os imigrantes, primeiramente os pastores, as religiões que aqui chegaram, eles não vieram com a intenção de evangelizar os brasileiros. Então, por exemplo, os luteranos vieram para dar assistência religiosa aos alemães. Inclusive os cultos eram feitos em alemão. Em muitas igrejas luteranas até hoje, alguns cultos ainda mantêm a língua materna alemã. Bem, então essas igrejas que vieram para cá não tinham essa intenção missionária de evangelizar os brasileiros, apenas dar assistência religiosa aos imigrantes que aqui estavam morando. Bem, os Estados Unidos, ele se organizou para enviar missionários para diversos países. E dentre eles foi escolhido o Brasil
como um país que deveria vir para cá missionários. Então, nós temos datado em 1835, né, aí a chegada dos primeiros missionários metodistas. Eles vieram pela Conferência da Igreja Metodista Episcopal dos Estados Unidos, da América do Sul, e eles vieram então para ver as possibilidades de se implantar um trabalho missionário aqui, não para atender os imigrantes, mas para realmente alcançar de forma missionária a população brasileira. Então vieram para cá o missionário Fountain Pitts, um nome aí bem complicado, né? Mas Pitts foi que então fez aí essa abertura do metodismo aqui em terras brasileiras, na cidade do Rio de Janeiro, aonde também teve a ajuda do missionário Daniel Kidder, que foi um dos grandes propagadores, né, do Novo Testamento. Por quê? Aqui no Brasil tinha um fato, né, interessante, que os religiosos católicos, eles não estimulavam a leitura da Bíblia, as pessoas terem a Bíblia. Foi inclusive disseminado a ideia que quem lesse a Bíblia ficava doido, né? Então, só quem tinha acesso à Bíblia eram os sacerdotes. E geralmente a Vulgata Latina, né, na língua latim, que inclusive as missas também eram latim. Então só os padres, na maioria, que sabiam realmente ler a Bíblia, tinham acesso à leitura bíblica. E aqui no país havia também a questão onde as pessoas, grande maioria da população, era analfabeta. Então, uma das formas do metodismo entrar no Brasil foi não só disseminar, né, e estimular a leitura, especialmente do Novo Testamento, mas também ensinar as pessoas a ler a Bíblia, a saber a ler, né, a ter acesso à leitura aí, no caso do português. Então, os missionários, eles entenderam que precisavam colocar a Bíblia na mão das pessoas, mas precisavam também ensinar essas pessoas a ler e compreender a Bíblia. E uma das marcas do metodismo, geralmente, desde lá na Inglaterra, foi em cada igreja abrir também uma escola. Então nós temos, no início do metodismo, essa ideia também de abrir um trabalho missionário, juntamente com um trabalho também de escola, ensinando as pessoas a fazer a leitura do português. Então, nós temos no Brasil, no início, as escolas paroquiais. Então, essas escolas aconteciam geralmente também nas salas da escola dominical da igreja. E temos aquelas escolas mais formais que vieram se tornar grandes universidades, né? Nós temos no sul do país o IPA, nós temos em São Paulo a Universidade Metodista ali em São Bernardo do Campo, nós temos a Unimep em Piracicaba, nós temos em colégios em Ribeirão Preto, em Birigui, em Juiz de Fora nós temos faculdade, colégio também, em Belo Horizonte, o Isabela Rendes também, que é colégio e faculdade, o Bennett no Rio de Janeiro e outras demais escolas paroquiais espalhadas pelas cidades aí brasileiras. Então, essas universidades e escolas são centenárias, a maioria delas são centenárias. E temos também, dentro dessas escolas, né, também gerando acesso à educação, a conhecimento, aqui na 4ª região eclesiástica, nós tínhamos, né, foi fechado, mas muito relevante foi o Instituto Rural. Muitos de nós conhecemos pessoas e temos parentes que estudaram no Instituto Rural,
aonde o aluno estudava e pagava os seus estudos com trabalho, né? Trabalho de cuidar de animais, rachar lenha. Nós temos um pouco dessa história. Nós também vemos nesse início do metodismo, né, esse ardor missionário muito grande. Então nós tivemos aí histórias e temos uma história muito bonita de evangelização em terras brasileiras. Muitas das cidades, as primeiras igrejas evangélicas foram as igrejas metodistas. Então, nós temos no Brasil, nessa história, né? Então, primeiramente, a igreja luterana, que veio evangelizar os alemães, os anglicanos, nós chamamos de igrejas históricas. Temos também uma igreja chamada igreja congregacional. Essa igreja também é bem antiga, também é centenária aqui no Brasil. Também veio para evangelizar brasileiros, como a metodista. Vieram os presbiterianos, né, que vieram aí também da Europa, e também foram também trabalhando essa ideia da evangelização. Por exemplo, em Minas Gerais, algumas regiões é mais forte o metodismo, outras a igreja presbiteriana. Por quê? Porque como a extensão geográfica era muito grande, então houve um acordo para que os metodistas fossem para um lado, né, e os presbiterianos para outro lado. Então daí essa diferença. Havia esse acordo entre as igrejas, né, dessa ideia da ação missionária para alcançar o máximo de cidades possíveis. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, em Belo Horizonte, a primeira igreja evangélica foi a igreja metodista. Também na cidade de Juiz de Fora, de igual forma. Se você for em Juiz de Fora, você vai ver, por exemplo, tem o bairro Granbury, que é o nome do bispo Granbury, que deu lá também o nome do colégio e faculdade Granbury. Se você for nas ruas do centro, você vai encontrar a rua Mr. Mu, também nome de um pastor, bispo metodista. Então você vai encontrar aí a história se misturando também da cidade com a história da igreja metodista. Aqui na cidade de Patinga é interessante que a igreja metodista central ela tem basicamente também os anos que tem a cidade de Patinga. Então nós também somos das primeiras igrejas a chegar aqui no Vale do Aço. Isso acontece em diversas cidades, como eu já falei nesse vídeo. Bem, nós temos então no início esse avanço missionário. Geralmente as igrejas nasciam a partir da escola dominical com o trabalho com crianças. Então nós temos na história da igreja igrejas que nasceram no fundo da casa, debaixo de árvore. Temos igrejas que nasceram, né, de diversas formas, geralmente a partir de famílias. Por exemplo, aqui no leste da Zona da Mata e também na própria Zona da Mata, nós temos aí o trem, a linha do trem. As pessoas, famílias que trabalhavam na construção da linha do trem eram metodistas. Então, a cada cidade que chegava ali, aquelas famílias ia abrindo novos trabalhos missionários. Sempre com aquela ideia, né? Que todos nós somos missionários, cada lar era uma igreja. Então, onde a pessoa ia morar, onde a pessoa mudava, ali também ela levava a igreja metodista e plantava ali o trabalho da nossa igreja. Então, é muito forte no início essa ideia missionária. No Espírito Santo, que pertence à quarta região no qual nós fazemos parte, a primeira igreja nossa, que já é também centenária, ela foi queimada. No sul do estado do Espírito Santo, ela foi queimada, ela foi destruída, e inclusive tinha lá as ruínas. Hoje nós temos um marco lá histórico que lembra essa história. Então é muito bonita a nossa história missionária, né? A gente percebe o quanto as pessoas trabalharam, né? Tanto na questão da educação, na questão da evangelização, colocar a Bíblia
na mão das pessoas, levar as pessoas a saber ler a Bíblia. Mas nem tudo é flores, né? Nossa igreja cresce bastante, mas chega na década de 60, 70, então, com a questão da ditadura, nós tivemos aí um baque muito grande, porque parte da igreja ficou a favor da ditadura, outra parte contrário, então houve assim uma certa divisão, né? E ficou um período assim que a igreja perde muito dessa questão missionária. Só voltando um pouquinho lá atrás, porque até então a igreja era conduzida pelos bispos, né, americanos, pelos missionários americanos. Mas em 1930 a igreja ela proclama sua autonomia, e a partir então de 1930 os pastores brasileiros passam a estar conduzindo a igreja, não mais os Estados Unidos. Apesar disso, nós temos muitos missionários americanos, canadenses e outros tantos que permaneceram no Brasil, trabalhando, né? Inclusive até hoje em nossos dias. Aqui na nossa Igreja Metodista Central de Ipatinga, nós tivemos um missionário, dono de Rafa, que ajudou aqui também no início da nossa igreja aqui central em Ipatinga. E dentre outros também espalhados aí no Brasil, que muito ajudaram nessa evangelização. Bem, então nesse período da ditadura, voltando lá para a década de 60, 70, nós então tivemos essas dificuldades em relação à ditadura. Mas também nós recebemos um outro baque muito grande, que foi o movimento pentecostal, porque nós temos na história da igreja pentecostal no Brasil, lá no início, né, a igreja Assembleia de Deus, nós temos a Congregação Cristã do Brasil, são igrejas, né, pentecostal históricas no Brasil também, mais antigas, igrejas centenárias. Mas na década de 60, 70, houve também esse avanço do pentecostalismo. Aí surge a igreja Deus e Amor, né, a igreja quadrangular e outras igrejas voltadas para esse movimento pentecostal. Nisso também surge, nesse período, uma divisão na igreja metodista, que nasce a igreja metodista wesleyana. As pessoas têm dificuldade em entender, né, quais são as diferenças, né, entre as duas igrejas. Na verdade, se você for olhar, a igreja metodista wesleyana é uma igreja que mantém a doutrina e a história, né, metodista, porém com costumes pentecostais, né, o pentecostalismo. Depois a gente pode falar no outro vídeo um pouquinho sobre essas diferenças. Essa igreja foi uma grande divisão, ela cresceu especialmente no Rio de Janeiro, onde que ela surgiu. Também houve outras divisões, como a igreja metodista ortodoxa, também que é uma divisão da nossa igreja. Então, com a questão da ditadura, essa influência do pentecostalismo muito grande, a gente percebe uma grande dificuldade nesse avanço missionário. A igreja paralisou. Atrelado a isso, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um grupo muito conservador na igreja, né? Muito tradicional, no sentido tradicionalismo mesmo. Nós tínhamos este grupo influenciado pelo pentecostalismo e também um fato histórico, a partir da década de 60, 70, surge também uma teologia social conhecida como teologia latino-americana ou teologia da libertação. E essa teologia também ela acaba influenciando também a nossa igreja nessa década. E então nós temos 3 grupos que surgem na igreja metodista, que eu falo que colaborou para o enfraquecimento missionário da igreja. Nós tínhamos um grupo muito conservador, que puxa pelo tradicional.
nós tínhamos um grupo carismático, né, do movimento pentecostal, e temos um grupo chamado progressistas, que trabalhava muito na questão social. Então, na igreja ficou 3 grupos. Durante muito tempo, esses 3 grupos, eles brigavam muito entre eles, né? Desde o seminário teológico, havia essas confusões. Então, isso acabou atingindo a igreja, enfraquecendo a igreja, dividindo a igreja, e nós ficamos aí patinando na década de 80, 90, né? Aonde então que nós começamos a perceber que, apesar dos 3 grupos serem relevantes, nós precisávamos voltar a crescer, voltar a ser uma igreja missionária. Então, eu entendo, por exemplo, que a tradição ela é muito importante. Nós temos uma história, nós temos uma tradição, mas não precisamos ficar no tradicionalismo. Nós precisamos estar inovando, precisamos estar mantendo a essência do Evangelho, precisamos estar mantendo, né, a nossa doutrina, mas precisamos nos abrir para o novo, para aquilo que Deus também tem para os nossos dias. E os progressistas, o trabalho social, como que é importante essa área, como que a igreja precisa estar presente na cidade, se envolver com os problemas da cidade, né, ser usado por Deus para a construção do reino de Deus. É importantíssimo a igreja ser relevante na cidade, atuando na ação social, como nós aprendemos lá na história, que não se separa atos de piedade e atos de misericórdia. E também nós entendemos que é muito importante também esse lado do avivamento da igreja, esse lado carismático da igreja, mas sem cair também no extremismo do pentecostalismo. É como eu disse, a igreja metodista, me perguntam muito, a igreja pentecostal, ela é pentecostal porque ela crê nos dons do Espírito, ela vive a partir dos dons do Espírito, mas ela não é pentecostal a partir do pentecostalismo, porque nós temos a nossa tradição histórica, nós temos os fundamentos diferenciados de uma igreja pentecostalizada, nossos costumes são diferentes, mas somos uma igreja pentecostal no sentido que somos homens e mulheres cheios do Espírito e cremos nos dons do Espírito. Então, que vocês possam compreender isso. Então, nós precisamos entender que para voltar a ser uma igreja que cresce e missionária, essas 3 áreas têm que ter o mesmo propósito, têm que caminhar juntos. E é nisso que hoje nós lutamos por esta igreja. Uma igreja de história, uma igreja que trabalha o social, uma igreja que trabalha o ser humano numa visão totalizada, né? Que atinge o ser humano em todas as suas áreas, e uma igreja que busca os dons do Espírito. Então, é nesse sentido que nós estamos hoje lutando para ser uma igreja aqui no Brasil missionária metodista. Hoje, atualmente, nós somos divididos no Brasil em 10 regiões eclesiásticas, 8 regiões autônomas e 2 regiões consideradas regiões missionárias. Então, por exemplo, aqui em Minas Gerais nós somos 4ª região eclesiástica. É Minas Gerais, sem o sul de Minas e mais o Espírito Santo. Cada região tem um bispo eleito. Esse bispo eleito a cada 5 anos. Ele pode ser reeleito, né, quantas vezes necessário. Mas, a princípio, 5 anos de mandato. É uma função que um presbítero da igreja, um pastor, presbítero, acaba assumindo nesse período. Então, nós hoje estamos presentes em todos os estados brasileiros, né? Foi um grande desafio. E os últimos concílios decidiram que nós, metodistas, o primeiro passo seria colocar, então, uma igreja, as cidades que tinham acima de 200 mil habitantes, que não tivesse a igreja metodista, nós, então, tínhamos que colocar ali, plantar uma igreja metodista. Então, por exemplo, diante dessa decisão, enquanto eu fui secretário regional de missões, nós plantamos uma igreja na cidade de Divinópolis, que é uma cidade que não tinha a igreja metodista,
e tinha mais de 200 mil habitantes. E o nosso alvo é que todas as cidades possam ter a igreja metodista. Uma das maiores regiões que nós temos, em termos de quantidade de igreja e membros, é o estado do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro hoje, todas as cidades, nós temos a presença da igreja metodista. Então, sim, é uma região que cresceu demais, tanto que era a primeira região e hoje houve uma multiplicação. O Rio de Janeiro, parte dele pertence à primeira região, uma outra parte foi criada aí à sétima região, porque cresceu demais. Temos hoje, então, 2 bispos em ambas as regiões. E assim nós estamos avançando, especialmente na região Nordeste, na região da Amazônia. Nós temos diversos projetos, né, missionários nessas regiões. Nós temos projetos para revitalizar muitas igrejas que estão aí, né, paralisadas, né, estão paradas no tempo aí. E a gente tem feito um trabalho de revitalizar essas igrejas e plantar igrejas em outras cidades que ainda não tem. Então esse tem sido o nosso desafio hoje missionário. Nós temos um alvo aí de alcançar, né, mais pessoas, especialmente através do trabalho do discipulado. Muitas igrejas hoje estão sendo plantadas já no modelo do discipulado, de casa em casa, voltando àquela ideia, né, cada metodista um missionário, cada lar uma igreja. Então essa é a visão que nós temos plantado no Brasil. No nosso próximo encontro, nós vamos estar entrando um pouco, falando um pouco sobre as nossas doutrinas e os nossos costumes metodistas. E eu espero encontrar você para juntos estarmos aprendendo um pouco. O tempo aqui, ele é curto para falar de tanta história, né? É muita história. Você pode aí estar pesquisando um pouco mais profundo. Geralmente nós damos esta aula em 4, 5 encontros. Então é difícil falar tantas coisas num vídeo, né, num momento tão curto assim. Mas eu espero que você possa estar sendo instigado a investigar, a conhecer um pouco mais da nossa história, porque você faz parte dessa história e você precisa saber um pouco mais sobre a igreja que você frequenta, que você é membro. Então que Deus abençoe a todos, que vocês possam fazer contato, dar o feedback, se alguma coisa não ficou clara, se alguma coisa vocês querem que possamos estar aprofundando, e a gente pode ir para frente, estar aí voltando ao assunto e trabalhando um pouco mais claro e mergulhando aí um pouco mais nessa história. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.